Fala galera, Minuto em Cristo, Igor Mesquita aqui, mais um episódio. Hoje eu tô tendo a honra de receber bodyboarder Dudu Pedra. Eu vou deixar que ele se apresente antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa. Pô, Igor, obrigado aí pelo convite, amarradão. Eu sou bodyboarder já há um bom tempo, de Itacoatiara, nascido e criado em Itacoatiara, morador de Niterói aqui. Amo a cidade, amo o que faço, o que eu vivo, a forma que eu vivo é impressionante, amo demais esse estilo de vida e, cara, amarradão de fazer parte aqui desse projeto, de falar, de conversar, falar de Deus. Isso pra mim hoje tem muito prazer nisso. E, pô, obrigado aí. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Show, irmão. Agradeço já de antemão a sua presença. O Dudu, ele faz parte do Ministério do Bola de Neve. Ele atualmente é líder, né? Lá do Flame. Você tem algum exercício ministerial no Bola? O Flame, que é o Ministério de Jovens. Eu fiquei à frente junto com minha esposa, acho que 8, 9 anos. E agora a gente passou para uma outra galerinha que a gente formou ali dentro do ministério mesmo. Hoje sou presbítero na casa, ajudo o pastor com tudo. Com aconselhamento, com ação social, com pregação, com, enfim, podcast que rola também lá na igreja. Tá ali para servir, né, irmão? Exatamente. Limpar chão, tudo que precisar a gente tá lá. É isso. E, assim, o tempo que eu te acompanho, você não tem sido apenas uma referência para mim no esporte, mas também como homem de Deus, né? Um cara aí que eu vejo fluir demais, um cara que honra a família e é algo que chama muito a minha atenção. E uma vez eu escutei de você falando, cara, sobre a eternidade, que você vem queimando por isso. É algo que a gente precisa acordar, né? Que a gente vive essa vida, às vezes, esquecendo da eternidade. E até quero saber o que Deus tem ministrado no seu coração em relação à eternidade. Cara, essa vida com Deus... A minha história com Deus, ela começou desde criança, quando minha tia, que ia para a igreja, me chamava para ir para a igreja, e tinha o lado negativo da eternidade, aquele lance assim, daquela tia crente que fala, cara, se tu não for para a igreja, tu vai para o inferno, e tu vai queimar lá na eternidade. E tipo assim, cara, na minha adolescência, eu ficava nessa, ia na igreja de vez em quando, achava que era crente, eu era, jovem normal. Hoje é a galera que, né, saía, bebia, tava buscando a mulherada, todas essas coisas que a galera faz. E eu tinha no meu coração um incômodo de tipo assim, cara, eu preciso estar com Deus, eu preciso viver essa vida ali na presença de Deus, que é eterno, que faz parte de outro reino. Eu sabia de tudo isso, só que até então a minha vontade de ir para a igreja era mais pelo medo de não ir para o inferno, para não ir para o inferno. Você ia pela religiosidade, exatamente, né? Então, tipo, tinha aquele medo ali. Até que, cara, enfim, aí já entra uma história de conversão que eu, numa dessa, me arrumando para ir para a noitada, minha mãe tava com uma célula lá em casa, fazendo uma reunião com a galerinha lá da igreja dela, os coroas, assim, e o líder lá, o pastor dela, falou, pô, Dudu tá aí? Teu filho tá aí? E aí ela disse, cara, tá ali dentro. Aí me chamou, Dudu. Enfim, cara, ele me abraçou, me deu um abraço e falou algumas palavras que eu entendi que ela veio de um outro lugar, sacou? Cara, Deus chama muito, ele tem um propósito na tua vida, e ele, através daquilo que ele te deu, que é o dom que eu tenho ali de influência, né, de pegar onda, enfim. Através disso, muitos jovens te dariam ouvido, tua palavra teria peso no meio dessa galera, e muitas pessoas conheceriam esse caminho de Deus. E a eternidade, ela mudou de sentido para mim. Primeiro porque foi um abraço sobrenatural. Foi um abraço que eu tenho certeza que aquele homem, ele estava cheio de Deus, estava cheio do Espírito Santo. E eu vivi algo que eu nunca tinha vivido antes, cara. Eu tinha todo o prazer aqui em Niterói, por exemplo. Eu sempre fui convidado, naquela época, para as melhores noitadas, no meio da galera mais conhecida. Enfim, o bom e o melhor dentro daquilo que é considerado prazer. E quando eu estava indo para aquilo que eu achava que era prazer, uma pessoa me abraçou e eu falei, cara, que abraço foi esse? Alguma coisa
que não é desse reino aqui, desse sistema, me tocou. E depois, várias outras confirmações, e eu comecei a entender isso, que existia esse outro sistema, esse outro mundo, que é o mundo onde, o reino de Deus, onde realmente, a palavra de Deus diz, né, que Jesus ele voltou, ele está preparando um lugar para que a gente viva com ele na eternidade. Ele tem preparado esse local e, enfim, eu acho que a gente está aqui... A gente pode viver da eternidade aqui, tanto com louvores, com música. Tem muita coisa que eu já consigo provar aqui, que faz parte desse reino. E eu vou te falar, cara, eu já provei muita coisa boa aqui. E experimentar isso que eu tenho experimentado, que não é daqui, essa coisa que não é daqui, provar isso aqui faz muito mais sentido para mim. E tem me atraído muito mais. Sim. A gente, às vezes, espera... né? A gente tem a ideia de o seguinte... Cara, eu só vou viver a eternidade quando Jesus voltar. E é um pouco disso que você falou. A gente já vive a eternidade a partir de agora. A partir do momento que a gente se relaciona com Deus, a partir do momento que a gente tem intimidade com Ele, né, a gente já desfruta da presença dEle, desse relacionamento com Ele. E, de fato, quando Ele voltar, a gente vai viver eternamente com Ele. Mas a gente já vive parte daquilo que nós vamos viver. É claro que não se compara, é inimaginável aquilo que nós vamos viver quando Jesus voltar, mas a partir do momento que a gente é encontrado por Jesus, assim como você foi, a gente perde prazer em todas as coisas mundanas. Exatamente. Nada mais para a gente faz sentido, é como Paulo fala, né? Eu considero tudo como esterco. Exatamente, né? Cara. Então, a gente vê real prazer na nossa vida. A nossa vida, de fato, ela começa ali a partir do momento que a gente vive um novo começo. Então, isso é muito louco. E você até citou algo muito interessante. Você vê que o meio que Deus te usa e Ele quer continuar te usando é no meio que você hoje está inserido, que é ali no surf. Eu creio ali que o mar é o seu campo missionário e creio também que você tem muita história para contar durante aí a sua vida profissional, né? E... como que foi a história também, assim, eu sei que você foi muito influenciado pela música também, né? E foi no meio de uma música que você também teve essa mudança de mentalidade quando você acabou percebendo aquilo que você cantava. Algumas músicas em inglês e tal. Sim, você, sim. Cara, eu creio que foi um total discernimento, não só espiritual, mas de forma racional você também soube... discernir que aquilo não fazia bem para sua vida, não só espiritual, mas como emocional e assim por diante. Exatamente, cara. Isso foi uma experiência muito doida que eu tive. Primeiro porque uma barreira para ir para a igreja eram as músicas da igreja, para mim. Minha mãe falava, vamos para a igreja. E eu ouvia as músicas que ela ouvia lá em casa e eu ficava em pânico. Porque, cara, música de igreja, para quem não é de igreja, é horrível. E eu, caramba, cara, sabe? Ouvia lá ela cantando aqueles louvores repetidos e não acabava. E eu, caramba, que loucura. Eu gostava de punk rock, gostava de Bad Religion, de Offspring, NoFX, Noise for a Name, enfim, vários sons. E tinha um que eu ouvia que chama No Funeral. Era de um... O punk rock ele tem muito a ver com surf. O surf, ele faz os clipes de surf, ele coloca as músicas, o punk rock, que combina ali com aquela ação toda. E tinha uns filmes de surf mesmo que tinham esses sons e através dos filmes a gente conhecia. E eu ia comprar, na época era CD, vinha aqui em Caraí, ia na Fire Rock, comprava vários CDs. Eu tinha um CD do No Funeral, que eu sempre cantei e me amarrei, cara. É uma melodia muito maneira. E um pedaço da música falava assim, como é que era? Como é que é? Cara, I hope you... Não, essa é outra música. The endless boring song will be happy, come get salvation. Tipo assim, cara, eu não aguento mais ouvir esse endless boring song, essa música chata que não acaba, sacou? E eu cantava amarradão, porque ela tinha um sonzinho muito gostoso, só que a música falava isso, cara, eu não aguento os crentes. I'm tired to believers, I'm tired to listen to the talk in the heaven. Tipo assim, eu tô muito cansado dos crentes. Eu tô muito cansado dos crentes falando sobre heaven, sobre a eternidade, sobre o céu. E eu não sabia que era aquilo, eu cantava porque eu gostava mesmo. Enfim, dentre esse que eu tô citando, várias outras músicas eu cantava.
E até que a gente tava falando de Rodolfo, de Raimundos, de Planet Hemp. Eu curtia muito, cara. Ia pra show de Bedrock. Curtia muito. A música era muito. Eu era Tinha muito uma influência forte na sua vida. Conectado no punk rock, no rock. E até que um dia, cara, eu já tinha começado a igreja, já tinha começado a ter alguma experiência nos louvores. Naquele primeiro tempo, na igreja tem aquele tempo ali, né, de louvor. Antes de você entrar na palavra, tem aquele tempo onde você se entrega. Eu comecei a sentir algum prazer ali. E até que um dia, cara, tocou um louvor que foi esse Endless, que tipo assim, não acabava, sabe? Que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Ele entrou nesse ciclo e ficou tipo assim... Essa música no YouTube, eu acho que tem uns 18 minutos fazendo só isso. Só que eu entrei nessa, tava lá na igreja, adorando, começando a entender o que era adorar a Deus. E, meu irmão, eu fui levado para a eternidade. Eu, de olho fechado, eu tive uma experiência muito sinistra, que o meu coração, a minha alma, começou a cantar aquilo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E de novo, seu nome é maravilhoso, conselheiro. E eu fui levado para esse reino e comecei a adorar. Eu lembro que, quando isso acontece, você não deixa de perceber o que está acontecendo aqui no natural. Eu vi que todo mundo já tinha parado de cantar e eu comecei a chorar muito, cara. Sempre fui um cara meio duro, assim, bronco. Pô, meu irmão, eu fui completamente quebrantado pelo Espírito Santo. Eu entendi o que estava acontecendo ali. Eu estava sendo batizado no Espírito Santo, cara. E eu estava tomado por ele ali. Eu falei, cara, na minha cabeça, eu falo, cara, o que está acontecendo comigo? Mas eu não quero que pare. Isso não pode parar, sacou? E eu comecei a adorar. Todo mundo parou e eu sozinho chorando. Sei lá como é que tava, sabe? O rosto... Sei lá, devia estar ali, cara. Me entreguei muito àquela situação. Lembro que o pastor permitiu aquilo ali, sei lá, uns 5 minutos que eu fiquei ali sozinho, adorando. Depois parou. E ali eu falei, cara, eu entendi o que é esse Endless Boring Song que eu cantava antes, que a galera detesta, mas eu entendi o que minha mãe canta, o que minha mãe cantava, né? E o que adoração é essa. E eu comecei a gostar, cara. Aí eu voltei e eu comecei a pedir para minha mãe esses sons que eu achava, pô, antigamente não tinha nada a ver comigo. E eu comecei a ouvir Cassiane, tipo assim, os sons que... E era outra sacou? época, era diferente Outra de parada, hoje. Hoje ainda tem o worship, né, esse modelo de adoração. Mas o que acontece? Não é pela música, não é por quem canta, mas é o que aquela parada representa, sacou? Ontem eu tava vindo, tinha uma reunião no centro de Niterói, e eu comecei a ouvir aquele que é, pô, antigão também, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. É um som das antigas, não é nem do meu tempo isso. Mas eu comecei a ouvir essas músicas que até então para mim era muito chato. E, cara, você se conecta com o que a música foi feita. Eu acredito, cara, que a música ela não foi feita para mim. A música não foi feita para eu pegar onda e me animar, para estar animado ali. A música ela foi criada antes do mundo ser criado, para Deus ser adorado, sacou? Exato. Ela foi criada lá atrás, ela já estava lá, Deus, ele tinha os seus anjos, os seus querubins, que adoravam ele na eternidade. Exato. E depois isso chegou aqui pra gente, e aí, cara, a música aqui, ela é, tem gente que gosta da música da ostentação, tem gente que gosta de ouvir música porque foi traído e fica ali ouvindo a mesma frase porque foi traído 80 mil vezes. Eu prefiro o original. Entendeu? Que é o que veio lá do céu, olhar para Deus e ficar repetindo isso eternamente, porque foi isso que você falou aqui. A gente tem aqui um tempo que às vezes a gente vive essa onda, esse brilho da eternidade, a gente consegue sentir e viver isso aqui. Exato. Sacou? Então, para mim, nesse momento que eu me conectei com o louvor, eu entendi que era adoração. Todo o resto das músicas que para mim fazia muito sentido, deixaram de fazer. Eu era um cara brigão, cara, você acredita? Tipo, ia pra noitada, às vezes eu gostava de brigar. Ouvia Tupac e eu ficava, demoniado, irmão. Eu ia roubar coisa em alguns lugares, ficava... Então, tipo assim, a música, ela me inspirava a fazer umas coisas muito doidas, sabe? Então, cara, vou te falar, tem muito som, muito maneiro.
mas eu não gosto mais de ouvir porque não faz mais sentido para mim. Ele não vai me estimular a fazer aquilo que eu acho que eu preciso ser estimulado. Sim. Entendeu? Às vezes o dia tá ruim, cara, eu boto um louvor. Melhora. E hoje tem louvor que eu gosto, tipo, já tem, né, próprio Rodolfo, tem um sonzinho maneiro, tem Oficina G3, te mandei lá, pô. É um som que eu posso trazer para me motivar, mas o original, cara, a essência, a verdade da música para mim, ela não tem um outro sentido que não seja para olhar para Deus de olho fechado e coração aberto e ficar ali repetidamente dizendo quem que ele é para mim. E a gente tem prazer em adorar ao Senhor. Faz parte da nossa natureza. Exatamente. Né? A gente tem a natureza, exato, a gente tem a natureza de Deus. A gente é peregrino nessa terra, irmão. Então, é o natural, como você falou. E a gente tem que entender que, por mais que a gente nasceu de novo, né? A gente viveu esse novo nascimento, a nossa alma é a mesma desde que a gente nasceu. Exatamente, então, se a gente escutar as músicas do mundo, elas vão ter impacto no nosso emocional, na nossa alma. Elas vão ter influência no nosso comportamento, no nosso pensamento. Então é importante a gente ter essa maturidade de saber quais músicas escutar e de saber também, cara, essa música vai me fazer ter pensamento pecaminoso, porque quando a Bíblia fala sobre sobriedade, sejam sóbrios, não é só em relação à bebida. Sobriedade fala sobre tudo. Exatamente, cara. Eu posso estar em um ambiente e aquele ambiente me influenciar e eu ficar embriagado por aquele ambiente. Da mesma forma, uma música, ela pode tirar a minha sobriedade. Então, como a palavra diz, sejam sóbrios em relação a tudo, inclusive a isso. Exatamente. E é muito louco que a palavra fala que nesse momento, enquanto nós estamos aqui, tem anjos no céu a todo momento declarando para Deus, santo, 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 santo. Nesse momento, 24 horas, já estão nessa. Num santo... outro tempo, fora do crono, que é aquilo que é... Um dia, muito depois de tudo isso, que eles já estão lá no Santo Santo desde o sempre, mas muito depois, Deus ele olhou para cá e falou, cara, haja luz, haja sol, e ele criou essa história de relógio pra gente, pra criar o dia. Exato, mas antes disso, o eterno já existia. Exato. E a música também já existia antes disso. Então, é maneiro, cara, música. Eu, quando alguém me pergunta, eu não ouço mais nenhum outro tipo de música que não seja ligada para Deus, mas eu não vou também chegar e falar, pô, cara, você tá viajando, você tá errado. Falar que música secular é pecado, isso não faz sentido. Não faz sentido. Você faz o que você quiser. Eu gosto de fazer para Deus, entendeu? Exato, exato. E isso que você falou, eu cheguei a comentar aqui até no podcast com o Matheus Morgan. Falamos sobre a questão do tempo, rapidamente, e a Bíblia fala, né, lá em 1º ou 2 Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos, assim como 1000 anos é como um dia. Então, a gente está aqui vivendo um dia para nós no natural, mas para Deus equivale a 1000 anos. Olha que louco isso. Então, o relógio é uma invenção humana para a gente ter ali uma rotina melhor, um cronograma, né, do nosso dia. E a gente é impactado na nossa vida espiritual se deixar de orar, se deixar de ter um tempo de adoração, de comunhão com Deus durante um dia. Para a gente é só um dia, mas para Deus não. Então, quantas coisas no reino sobrenatural a gente está deixando de viver, né? A gente está deixando de gerar, que parte de nós também manifestar muita coisa. Muito, muito, irmão. Isso é muito louco, porque às vezes dentro desse um dia você pode entrar num 10 anos de adoração. Você simplesmente, quando deu 12:01, você entrou num som, você entrou num louvor que você te jogou para a eternidade. Sei lá quanto tempo você ficou ali adorando a Deus. Sim, irmão. Porque você entrou no tempo de Deus. Sim, então é muito doido isso, cara. Porque várias vezes, tipo, às vezes quando tá ali adorando no começo da igreja, no louvor, cara, eu tô longe e caramba, voltou, sabe? Volta, que agora é o momento da palavra. Você, caraca, meu irmão. Sim. Que loucura. Mas você entrou talvez nesses 10 anos de... Sim. Ó, a palavra diz em 1 Coríntios que a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, que lhe são loucuras. Para alguém que ainda não é crente em Cristo Jesus, isso que a gente está falando é loucura, irmão. Se para você isso é loucura, é porque você ainda não é crente em Cristo Jesus. Mas para quem é crente, é poder de Deus. Então, tudo que a gente vive é poder de Deus. E até isso que a gente está falando, escutei você falando em uma ministração, que quando você está irritado, por exemplo, você está fora de si, você começa a declarar, né? Santo, 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 até se acalmar. Santo, santo, santo. Exatamente, cara. Acho que junto com tudo isso, tem o poder da palavra. Minha primeira pregação, cara, quando eu fiz o curso de líder, foi o poder da palavra, que eu acho isso muito forte. O mundo ele foi criado, tudo foi criado em Gênesis 1 ali, foi com
a palavra de Deus, né? Então, haja e tudo aconteceu, tudo veio à existência. E a gente, cara, nesse mesmo livro de Gênesis fala que é a imagem semelhante de Deus, né? A gente foi feita a imagem e a semelhança dele. E a gente tem poder, tem autoridade tanto para trazer à existência as coisas do bem como coisas do mal. Então, abençoar o seu dia. O Rodolfo, ele falou uma parada muito maneira esses dias que ele publicou lá. Ele, cara, existe poder na palavra. Imagina quando você acorda e você entra num ambiente de adoração, orando ali a Deus e fala, poxa, Deus, bom dia. E se ele chegar para você e falar bom dia, imagina Deus que criou todas as coisas, que tem poder na palavra, e ele vai chegar para você e falar, cara, bom dia, o teu dia vai ser bom. Então, existe... Eu sei, pelo que eu li na Bíblia, que Deus ele odiava os caras que murmuravam lá atrás. Quando ele estava abençoando, ele trazia o suprimento, ele trazia todas as coisas, e a galera deixava de confiar e ficava falando palavras de maldição, tanto para Deus quanto para eles mesmos ali. Né? Maldiziam Deus. E Deus detesta isso. Então, eu aprendi, cara, desde o começo da minha conversão, que a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque isso tem muito poder. Então, eu entro em ambientes, quando eu estou fora, quando eu estou estressado, eu tento fazer esse exercício de, cara, no pior de tudo, não fala nada, ou... Meu irmão, começa a adorar, começa a trazer a presença dele. Ele é muito fiel, cara. Se você buscar, ele vai se manifestar. Às vezes é rápido e fácil. Ou seja, não por conta dele, mas por conta de onde você está. Às vezes você está muito longe dele e você vai buscar, você vai adorar e você vai demorar a entender porque você está muito cego, muito surdo e muito sujo. Então você precisa se santificar com como? Com palavras, com coisas que você deve fazer e com coisas que você precisa deixar de fazer para estar perto dele, se santificando. Então, eu acho que é muito importante, cara, a gente estar tomando cuidado com as coisas que a gente fala e, principalmente, porque assim, falar coisa boa, adorar a Deus com os nossos lábios, ele não só traz a presença de Deus, mas ele afasta da presença do nosso inimigo. Nosso inimigo que está ao nosso derredor, ele detesta a adoração, ele detesta quando a gente fala isso aqui, ele não gosta. Então ele não está nesse ambiente de luz, ele é trevas, ele não vai estar aqui no ambiente onde a luz está se manifestando. Então cara, são dois tapas, são dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro você já está ali buscando a Deus e buscando a presença dele, e outro que, cara, quem traz a opressão não consegue permanecer presente porque não dá para ele. Sim. E Provérbios fala, né, que da nossa boca elas saem palavras de vida e também palavras de morte. Então a gente tem que realmente estar ligado em tudo aquilo que a gente declara. E Deus, né, que tem toda a fé desse universo, ele é o dono da fé, vamos dizer assim. Ele precisou falar, como você disse, a Bíblia não fala, e Deus criou a terra. E Deus disse. Ele disse, e muitas vezes a gente também precisa declarar para que coisas sejam manifestadas, né? Porque se Deus disse, quem dirá nós? E é importante a gente também estar iniciando o nosso dia. É a primícia, né? Dando bom dia a Deus, consagrando o nosso dia a Ele. Lógico. Isso é muito importante. Deus quer ligar umas coisas aqui. A palavra de Deus diz que a gente deve também, em oração, determinar que algumas coisas aconteçam aqui, porque se isso estiver de acordo com a vontade dele, isso vai ser ligado. Tanto aqui na terra como no céu. Então, a gente precisa estar trazendo à existência essas palavras para que realmente, de fato, isso aconteça. Então, é a nossa missão, estar conectado com o coração dele para trazer aqui a vontade dele. Esse verbo, né, esse executar, que é Jesus, que é o verbo, que é a palavra, que é a manifestação da vontade de Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma frase só anotada aqui, mas antes, com certeza você está curtindo esse bate-papo. E, cara, não deixa de curtir também esse vídeo, se inscrever no canal, que isso vai ajudar muito que a gente continue crescendo e alcançando outras pessoas. E a gente já vai falar de surf. Eu tenho várias perguntas para o Dudu, algumas curiosidades, mas é muito bom estar falando da palavra. Eu tenho uma frase sua aqui, e é bem relacionada a isso que a gente está falando, né? Em relação à murmuração. A gente não pode confundir murmuração com intercessão.
tem muito crente que confunde, sabe? Fica lamentando ao invés de interceder. Sim. Então é coisa muito diferente, porque a murmuração, a dúvida é uma devoção ao Deus errado, né? Deus quer que a gente tenha certeza na palavra dele, no amparo dele. E tem algo que você falou que eu assisti também uma ministração sua, é que a gente vive em um sistema onde é natural achar que as coisas vão acabar. Comida, água, né, por exemplo, dinheiro. Isso é um engano, isso vem do inimigo e falta de relacionamento com Deus. Quando aceitamos Jesus, estamos no reino da eternidade. Quando faltou as coisas para os filhos de Deus? Sempre o Senhor vem com provisão. É verdade, cara. Pô, isso é... Cara, o nosso inimigo... ele quer trazer pânico pra gente, porque quando a gente tem medo, a gente é facilmente escravizado, né? Ele dá um pão e uma água e você, não, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, e você deixa de viver o bom, perfeito e agradável, né? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a vida e a abundância. Deus, ele não promete pouca coisa, cara. E hoje eu posso dizer isso com todas as palavras, sabe? Eu larguei lá atrás a vida. E hoje eu estou vivendo a vida em abundância, sacou? Eu sei o que é isso, eu decidi isso um tempo atrás. Então eu larguei esse sistema, né, que você citou aí de, cara, pô, não é de hoje, cara, que a crise no mundo existe, não é de hoje que a guerra que está acontecendo, sabe? A pandemia, isso acontece há muito tempo. E nem vai ser a última vez, né, irmão? Nem vai ser a última vez, cara, sabe? As coisas estão aí para apavorar. E quando não tiver, a mídia vai estar apavorando, sabe? Eu já vi, no meu tempo de existência, eu já vi galera falar que ia acabar a água, que ia acabar a comida, que o mundo ia acabar com asteroide, que você ia acabar de 2000 não passaria. Tipo assim, tudo para você ficar com muito medo, sabe? Só que quando eu comecei a ler isso aqui, cara, em muitas partes, isso aqui falou no meu coração. Cara, continua, não para, seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. A única coisa que tem que fazer é meditar na palavra de dia e de noite. Confia em mim que eu estou contigo. Então, assim, cara, eu acho que foi isso que Deus falou lá para Moisés, sabe? Quando estava indo e ele olhava para o mundo e não tinha nada, estava num deserto. E no meio do deserto, onde talvez podia ser uma crise para todos ali, sabe? Deus, ele vinha com providência, sabe? Trazia a provisão para cada um deles. Então, não tem cenário ruim para Deus. Sabe, ele coloca a gente em alguma situação para saber se a gente realmente, de fato, confia nele, se a gente vai largar tudo que a gente tem, vai levar o sacrifício, igual ele fez com Abraão. Sabe, pô, já te abençoei com o melhor que você queria, o mais que você queria era teu filho. Beleza, agora você me dá, só para eu saber se você faria isso mesmo. Então, acho que muitas vezes, cara, isso vai acontecer com a gente aqui. Sabe, essas histórias já vão vir como uma confirmação no nosso coração. Pô, você sonhou com aquilo, Deus te deu, mas você devolveria isso para Deus? Então, a gente tem que entender que a nossa história toda, pelo menos eu entendo isso, sabe? Eu não sou eu leio a Bíblia não para ser um cara que vai ser mestre, que vai ensinar sobre a Bíblia, mas eu vejo toda a história da minha vida aqui. Quando eu tenho que renunciar a um monte de coisa, quando eu tenho que mudar o caminho, quando eu tenho que abandonar aquele lugar que parece uma zona de conforto, onde eu vou num lugar onde eu vou depender totalmente e exclusivamente de Deus, sabe? Então eu vejo minha história aqui, sabe? Então, e essa parada aqui de depender desse outro sistema, de depender de Deus, sabe? Da vontade dele, é uma parada muito irada, cara, porque, pô, é um lugar... Eu gosto de adrenalina, eu gosto de viver a vida, pô, perigosamente, vamos dizer assim. Cara, viver com Deus é a parada mais sinistra do que eu vivia antes, sabe? Sair do raso, né, irmão? Cara, é muito sinistro, sabe? Então, eu vou te falar, eu já tive experiência, acho que quase em todas as áreas da minha vida, que eu dependi de Deus totalmente e me desconectei desse sistema onde você falava, cara, não, mas para você ter alguma coisa, você precisa, né, do óbvio aqui, e colocando toda a minha convicção em Deus e fui, tipo assim, abençoado por Ele, sabe? Então, não é fácil, cara, não é fácil. Algumas vezes, pô, falhei, sei que vou falhar de novo... Mas eu já sei que quando Josué ele tem uma missão aqui de alcançar algum lugar e ele precisa confiar em Deus e ele vai, confia e alcança, eu sei que isso é para mim, isso é uma coisa que me encoraja, sabe? Às vezes numa viagem, numa viagem missionária, numa viagem que às vezes eu vou para pegar onda. Cara, às vezes eu já fui levado para pegar onda, para gravar um programa para o canal Off,
onde eu sabia que aquilo ali para mim era um campo missionário, eu ia falar de Deus, sabe? E precisava de muita coragem, porque eu estava num barco só com meus amigos, ninguém cristão. Como é que eu vou chegar ali, vou levantar uma palavra, vou levantar uma oração? Mas chegar lá, meu irmão, eu falei para minha igreja toda, galera, ora, porque vai ser uma benção, eu tenho certeza que Deus vai usar. E chegar lá, cara, toda a galera fala assim, pô, meu irmão, olha esse final de tarde, Dudu, você precisa orar. Dudu, ora aqui, ó, a hora do almoço, sabe? Então, assim, as coisas começaram a acontecer porque eu coloquei minha expectativa em Deus, sabe? E, pô, e hoje um dos que estavam lá já se converteu com a família dele toda. Oh, glória a Deus. Sabe? Isso é empolgante, né? É empolgante, a nossa cara. vida deve ser assim. É o propósito da nossa vida, sacou? É muito pouco eu viver só para pegar onda, para ter um sucesso de, pô, pegar onda, fala sério, sabe? Era maneiro quando eu não conhecia isso aqui. Era legal, pô, você ter bons patrocínios, viver, ser reconhecido aí onde você desce ali, o pessoal fala, caraca, legal, e aí, Dudu Pedra? Hoje, para mim, isso não faz mais sentido. É legal, você é educado, é maneiro, sabe? Esse reconhecimento profissional em qualquer área, mas quando você vive algo que é o sonho de Deus, Jesus, ele veio e fez o que ele tinha que fazer no momento mais importante, quando ele estava voltando, ele falou, cara, vide por todo mundo, cara, prega o evangelho para toda criatura, sabe? Faz discípulos meu nome. Então eu acho que assim, se eu tenho que ir até os confins da terra, se o nome do confins da terra é Mentawai, num barco para pegar onda, pô, obrigado, Deus, porque é um cenário legal. Mas é lá que eu vou falar, sacou? Eu não tô lá para pegar onda. Então nenhum lugar mais que eu vou, que eu viajo, vai ser simplesmente para gravar um programa de televisão ou... Não, cara, em algum momento eu tenho que manifestar ali o que Deus fez na minha vida. É um missionário de uma forma diferente do que a gente costuma ver. Exatamente, podem ter vários outros como você, podem até ter vários outros que se inspiram em você e que podem crer que é possível, cara. E Deus já nos capacitou para viver dessa forma, né? Todos os lugares que nós pisamos, porque muitas vezes a gente acredita que Deus, ele vai nos enviar de uma maneira ministerial através de uma igreja, sendo que Deus envia a gente de formas diferentes. Exatamente. Ele usa o seu dom, a sua profissão, né, o esporte para te enviar, e você reconheceu isso. E você é um missionário, né? Dessa maneira, dessa forma, e vai pregando, vai plantando semente, e a gente vai vendo os frutos, né, aparecerem. Eu anotei aqui, né, em relação a tudo isso que você falou, que a gente compartilhou aqui em relação à escassez, né, ter essa mentalidade. Jesus, ele nos garantiu que ele estaria conosco na oração do Pai Nosso, né, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Então, se Deus quer que a gente esteja bem no céu, ele quer que a gente esteja bem aqui na terra também, e é só a gente viver em intimidade com ele. Não é através de um podcast que a gente vai ter um relacionamento com ele profundo. Não é através de um culto que a gente vai ter um relacionamento com ele profundo. Essas coisas são bênçãos. Isso ajuda muito ao nosso relacionamento, mas só através da palavra, a gente lendo, né, se relacionando com a palavra de Deus. Isso aqui é vivo, que a gente vai ter as experiências com ele, né? Exatamente. Que a gente vai ver realmente. Isso aqui é a minha história com Deus, cara. Isso aqui é a minha história com Deus. Isso aqui não é uma história de Moisés, não é a história de Josué, de Abraão, de Davi. Isso aqui é a minha história. Quando você vê aqui em João, fala ali, né, que isso aqui é o verbo, isso aqui é a palavra, é Jesus. Sabe? Então a Bíblia ela é Jesus, e Jesus ele veio aqui para ser, né, o caminho, a verdade e a vida que leva para Deus. Então a gente tem que mergulhar nisso aqui para se conectar com Deus. E isso faz muito sentido para mim, cara. A primeira experiência que eu tive foi na palavra. Foi uma confirmação. Porque, cara, pô, até então, eu olhava para isso aqui que tinha lá em casa, eu falava, cara, isso aqui é impossível de ler. Sacou? Pô, como é que eu vou ler isso aqui pô, como é que vai fazer sentido? Aí tu abre aqui, cara, tu vê uma parada que o nome filho de não sei quem, que é cabra. Tem umas paradas muito doidas. Você abre e você não começa a entender nada. Né? Mas o que acontece? Se isso aqui é vivo, como Deus diz que é, se Jesus ele é a manifestação aqui do verbo, da palavra, você precisa estar trazendo... Você tem que entrar nesse sistema de eternidade. Você precisa orar, você tem que estar no sobrenatural. E quando eu me converti, foi uma viagem que
depois que eu falei dessa experiência que eu tive, do abraço, e eu senti essa parada sobrenatural, depois eu tive um outro abraço mais pra frente que foi exatamente igual, de uma pessoa completamente diferente, que falou exatamente as mesmas coisas, e eu comecei a me envolver com a igreja. E aí eu fui numa igreja que estava abrindo em Rio das Ostras, era um núcleo que a gente chama lá no Bola de Neve, fui apenas para participar, não tinha nem minha Bíblia, eu tinha uma Bíblia lá que eles tinham que eles davam, que era só o Novo Testamento. E aí, cara, fui nessa missão lá com eles, com o pastor, tinha pouquinha gente, e era uma garagem de uma casa. E aí, no meio da pregação lá, o pastor fez o apelo e falou, pô, quem quiser vir aqui à frente, quem, sei lá, fez um apelo, e eu falei, cara, eu tô muito novo nessa história de crente, eu não vou lá na frente agora, não dá pra ir e tal. E aí, cara, ele veio até a mim e ele botou a mão na minha cabeça e começou a falar várias coisas assim, sabe? Ele, ó, Deus, o cara não sabia da minha vida, essas paradas que são muito doidas, sabe? Deus, ele foi me fazer conhecido muito bem depois, assim, sabe? Então, assim, ele falou, cara, Deus, ele vai te fazer conhecido entre as nações, o dom que ele te deu é um dom exclusivo para você fazer a vontade dele. Exclusivo não, mas é uma plataforma onde ele você precisa glorificar o nome dele, sim, entendeu? E aí começou a falar um monte de coisa que eu falei, caraca, meu irmão, como é que ele sabe dessas coisas da minha vida? Sabe? O cara foi muito usado por Deus e aí, beleza. Só que eu falei assim, cara, eu sou novo, sacou? Eu não conheço nada de Bíblia. Eu falei, Deus, como é que eu vou, através do bodyboard, vou falar para quem de Deus através do bodyboard? Sabe? Para que eu vou falar? Quem vai ser um público que vai me ouvir se eu não entendo nada de Bíblia? Aí cheguei para Deus e falei assim, Deus, então beleza. O pessoal diz, né, que a tua voz está aqui, fala comigo, me mostra alguma coisa que isso faz sentido. E aí eu fui abrir, até deixei aqui, cara, antes, porque foi a minha primeira experiência em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, que fala assim, capítulo 11, ordene e ensine essas coisas, que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, tipo assim, é uma parada que eu vivi, alguém colocando ali imposição de mão, né, dos presbíteros, são os caras que estão de frente ali à igreja. E no versículo 15 fala assim, ó, seja diligente a essas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Cara, isso aqui foi tudo a ver o que o cara falou comigo. Falou, cara, não deixe de falar porque você acha que é jovem, sabe? Ninguém... eu vou te usar. Não ache que você não tem autoridade de falar alguma coisa da palavra porque você é jovem, sabe? Ensine, busque a palavra, tanto para que você seja cheio disso, mas para que aqueles que te ouvem, os jovens que te ouçam, sejam alcançados e ganhem a salvação. Tanto você quanto aqueles que te ouvem. Eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver. Então, Deus, ele começou a falar comigo na palavra. Eu comecei a descobrir várias coisas que... Aquilo que a gente estava até falando antes. Muitas coisas foram fazendo, tipo, veio... Sentido, né, irmão, para você. Foi ao seu encontro, de encontro com aquilo que você precisava ouvir e viver. Foi fazendo sentido com a sua vivência. Exatamente, cara. Veio concordando, sabe? Comecei a concordar, cara, realmente, de fato, isso aqui faz sentido, sabe? Isso aqui tem vida. E eu comecei a ter muita experiência na palavra, sabe? Com Bíblia, com coisas que eram faladas em lugares diferentes. E impressionante. E até hoje. Aí eu quero hoje descobrir cada vez mais quem é Deus. Preciso entender. Minha maior oração é sobre... Eu peço, Deus, me revela, me traz revelação de quem o Senhor é. Sim. Sabe? Então, a minha busca, a minha sede é hoje. É isso, irmão. Porque, assim, eu ia até comentar isso. Essa sua última frase já define tudo. Porque a gente busca Deus de uma forma tão intensa, assim, que a gente se converte. Só que
a gente vive numa geração, e eu creio que essa geração tem mudado isso, sem criticar essa geração, é que vive de forma intensa, mas não constante, né, em Deus. E as duas coisas, elas têm que andar juntas, né? A intensidade e a constância. Uma coisa acompanha a outra. E você falando da palavra, você falando de Deus, isso mostra que o Dudu de, sei lá, 10, 20 anos atrás é o mesmo Dudu de hoje, que continua buscando, que continua com sede, fome da palavra, continua querendo se relacionar mais com Deus, buscar mais a Ele, porque a nossa vida tem que ser exatamente essa até a gente morrer, né? A gente tem que estar sempre buscando a Deus sem parar, irmão, sem parar, exatamente. Porque sempre vai ter mais dele. Já começa por aí, né? Ele é inesgotável. Ele é eterno. Então a gente tem que estar sempre buscando, sabe? Pra gente não esfriar. É uma responsabilidade nossa. A palavra fala, não deixe apagar o espírito. É uma responsabilidade nossa. E como não deixar apagar o espírito? Se relacionando com Deus através da palavra. Exatamente. Buscando a Ele de todo o coração. Então, assim, isso para mim, a maneira que você fala, isso é perceptível, irmão. Que você continua apaixonado desde o princípio da sua conversão. E isso serve para nós, sabe? A gente tem que viver dessa maneira. A gente tem que continuar queimando por Deus. A gente não tem que esperar algo acontecer na nossa vida. Ah, quando eu me tornar um líder. Ah, quando eu conseguir isso. Que pode ser que isso nem chegue. Exatamente. Porque Deus é um Deus galardoador. É um Deus que Ele sim recompensa, né, aos seus filhos. É um pai. Então a gente precisa estar buscando Ele, viver em intimidade, exatamente, ser fiel a Ele, em obediência. Eu era muito intenso, cara. Sempre fui muito intenso. Quando eu fazia as coisas pro mundo, a minha noitada, a minha busca pelas mulheres, era uma parada muito intensa. Eu acordava 10 da manhã e falava, ei, qual vai ser? O que a gente vai fazer, sabe? Já botava essa pilha, sempre fui muito intenso nisso. E quando esse outro prazer, esse outro sistema de reino veio e foi apresentado, eu falei, cara, não pode ser diferente. Exato. Então eu não quero, eu até falo muito assim, cara, se eu tenho um gráfico de crescimento com Cristo, sabe? Eu não quero que um dia esse gráfico diminua. Eu não quero que um dia falava assim, cara, você largou o primeiro amor. Eu quero pensar que eu sou sempre um novo convertido. Eu não consigo, eu não faço. Se você falar, Dudu, rápido, quanto tempo você tem de convertido? Não sei, tem que fazer conta. Eu não conto, sabe? Falar, tenho, sei tanto. Cara, tem um bocado de tempo, mas tá só no começo. Por quem Deus é e por várias coisas que precisam ser reveladas para mim, tá só no começo. Preciso muito, cara, viver muito mais de Deus, então eu quero ser muito intenso nisso, sabe? Eu sei que tem muita coisa para ser liberada na minha vida, sei que tem muita coisa através da minha vida para acontecer, e eu sou um cara que eu amo igreja, sabe? Eu amo o Bola de Neve, eu sirvo com toda a minha força, com toda a intensidade. Eu tenho um papel como presbítero lá que eu sei que é importante, mas assim, é isso que você falou. Eu nunca esperei alguma coisa acontecer para eu fazer. Até porque, cara, eu acho que as maiores coisas comigo não aconteceram dentro da igreja e não vão acontecer dentro da igreja, sabe? Porque quem tem sede, o doente, sabe? Vamos dizer assim, ele não tá ali, sabe? Pô, cara, uma vez eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, me usa. Eu tava indo pra praia, eu falei, Deus, me usa naqueles que o Senhor quer tocar. Irmão, tenta fazer essa oração antes de sair de casa. Foram 4 malucos que eu parei. E os caras estavam, um com depressão, o outro que estava com problema financeiro, e o outro que falando assim, ora por mim. E Deus só queria que eu saísse na praia e orasse por algumas pessoas, sabe? Então Deus, Ele quer fazer isso hoje na praia, sacou? Numa pista de skate, num shopping. Se você chegar e falar, cara, Deus, eu vou pro shopping e me usa pra tua vontade, sabe? Ele vai te colocar alguém ali que precisa, cara, de uma mensagem tua, de uma palavra, de alguma manifestação tua ali para aquela vida, sabe? Então, eu penso nisso, cara. Eu amo igreja, mas não é ali que as coisas vão acontecer, sacou? As coisas mais maneiras, meus testemunhos, tem um ou outro da igreja, sim, mas as coisas mais maneiras não são dentro da igreja. Sim, e a gente tem que entender isso, né? Como você falou, todos os lugares Deus quer usar a gente. Porque todos os lugares que a gente vai, é necessário que a gente vá. Assim como Jesus. Jesus, ele não ia para nenhum lugar em vão.
Não, tanto que a gente tem um exemplo da mulher samaritana. A Bíblia fala que era necessário que Jesus passasse por ali. E o que Deus quer fazer na nossa vida em todos os lugares que a gente vai? Então a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar fazendo essa oração que você fez. Acordar amanhã, eu vou fazer essa oração. Deus, me usa nesse dia de hoje. Exatamente. De que maneira o Senhor quer me usar? Isso é importante. E é muito louco também que Deus, ele assim, às vezes a gente acha que ele vai fazer de um jeito, mas ele faz totalmente diferente. Às vezes a gente até planeja algo que a gente quer viver, a maneira que a gente até vai falar com alguém, cara, tem que liberar uma palavra para fulano. E Deus, ele faz totalmente diferente, ele faz do jeito dele, né? E a gente tem que lembrar que Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Exatamente. Às vezes a gente elabora alguma coisa para... Cara, eu tive essa ideia aqui para ajudar Deus. Às vezes a gente tem esse tipo de pensamento. Mas Deus é Ele quem nos governa, né? Ele que manda nas nossas vidas. Cara, eu penso assim que falar de Deus é algo que é um benefício pra gente. Sim. Quando fala ali que, em Efésios sobre a armadura cristã, do cristão, essa armadura de Deus pro cristão, ele fala, a gente fica muito ligado, né, no capacete da salvação, no escudo, na espada, no cinturão, mas tem uma parte ali que fala que é a sandália de pregar o evangelho, de levar o evangelho. E a sandália, ela faz parte de uma armadura. Sim. Ou seja, ela é uma defesa. Se a gente entende que a gente está no mundo e está no meio de uma guerra, a gente precisa usar toda a armadura cristã. E a sandália de levar o evangelho é o que vai trazer uma alegria pra gente. Ela vai trazer você completo, não só porque eu tenho a espada e o escudo e o capacete, sabe, o cinto, enfim. Eu tenho também o prazer e a arma do evangelho, de levar a mensagem. Então isso é algo que vai trazer é um benefício também pra gente. É óbvio que Deus vai usar para que a mensagem chegou até a gente hoje porque alguém cumpriu com esse propósito até hoje e vai continuar, porque é de geração em geração. Mas isso faz bem pra gente. A minha paz não tá quando cai lá o dinheiro na conta de um patrocinador de uma coisa. A minha paz é quando alguém manda uma mensagem. Pô, hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe que falou, pô, cara, meu filho, você orou pelo meu filho, que ele estava em depressão. O menino estava sem sair de casa há meses. E a mãe dele falou junto com ele, pô, cara, faz uma oração pela gente e tal. Cara, pelo Instagram, eu fiz uma oração ali, mandei para ela. E ela mandou hoje as fotos dele voltando para Brancão, tava um tempão dentro de casa, Glória preso, a Deus, irmão. Sacou? E tipo assim, cara, isso para mim, isso me traz mais alegria do que qualquer outra coisa. É poder de Deus, cara. Sim. Sabe? Em mim, cara, quem sou eu? Sabe? Mas é através de mim algo muito precioso que a gente carrega, né, cara? Sim, apontar para Ele, tá sempre buscando. A gente falando sobre isso, de sempre estar sedento por Ele, sedento, né? Sempre buscando, se alimentando. Me fez até lembrar algo do pastor Luciano Subirá. Ele faz uma analogia, uma comparação sobre se alimentar de Deus. Por exemplo, eu tenho 28 anos, é exatamente o exemplo que ele dá. Eu tenho 28 anos. Se eu decidisse parar de me alimentar aos 20 anos de idade, de comida mesmo, natural, eu não estaria vivo hoje. Porque eu morreria. Sim. Então não é diferente de se alimentar da palavra. Com certeza. A gente precisa estar sempre comendo dela. Então, assim, isso é uma comparação perfeita, irmão. Pra gente continuar vivo espiritualmente, a gente precisa estar sempre se relacionando com Deus. Eu, infelizmente, já escutei muito de pessoas mais velhas, né, mais experientes, falando, pô, o que você vive hoje eu já vivi. A maneira que você tá aí vibrante por Deus, eu já fui assim e tal, já passou minha época, como se fosse de época, de uma estação. Né, então, é triste. E isso, muitas vezes, veio para mim de uma forma até desanimadora, de eu pensar assim, caraca, será que eu vou chegar a essa idade e eu já vou ter vivido tudo que eu tinha que viver com Deus? Até escutar essa comparação, até me relacionar de fato com Ele e tendo essa maturidade, né? Enfim, irmão, eu quero te fazer algumas perguntas também, mas você fica livre para continuar falando o que você quiser. Se vier algo assim na sua mente, você pode falar, enfim. Mas eu creio também que tem muitas pessoas aqui que assistem, que te acompanham, né? Tem você como uma referência no esporte.
E tem até algumas curiosidades. Começando por uma delas, um dos lugares mais irados que você já surfou. Acredito que foram muitos, já vi até alguns vídeos seu em Zicatela, né? No Tahiti. Mas, de fato, quais foram os picos mais irados que você foi que, cara, eu nunca imaginei que estaria aqui? Pô, realmente, eu, graças a Deus, já fui para muito lugar maneiro, sabe? Já viajei para todos os lugares que eu queria ir, eu já fui. É óbvio que a gente tem uma ambição, assim, de querer mais, enfim. Mas o lugar mais incrível que você parece que... Você fala assim, cara, Deus caprichou. É o Tahiti. O Tahiti é impressionante. Impressionante. Você acorda... Tudo é impressionante no Tahiti. A luz do Tahiti, o cheiro do Tahiti, sabe? Você chega, você vê aquela água, meu irmão, fluorescente, sabe? E aí no meio da água você vê um golfinho, meu irmão. Parece brincadeira, padre. A ilha, ela é rodeada de um anel, um arrecife aqui, né, pra gente. E essa parte mais calma aqui dentro desse anel, que é tipo um lago cristalino, cara, cheio de toda a vida que você imagina ali, golfinho, tubarão, tartaruga, enfim. Aí você sai, vai para depois desses arrecifes, onde tem as ondas mesmo, e Tiahupo é um lugar, cara, que é a onda mais perfeita que existe, sabe? Todo mundo que já foi lá e já viu um dia mais ou menos para bom, já pode dizer que é a melhor onda que existe. Então, você surfa a onda mais linda do planeta, de frente para umas montanhas, sabe? Lindas também, pontudas, assim, tudo rocha vulcânica, cheio de verde. Cara, a cada 2 horas cai chuva, ou seja, chuva e sol, aí vem um arco-íris gigante. É impressionante. Paradisíaco, né, irmão? É lindo demais. Ali você... Todo mundo que chega ali e vê a natureza, tipo assim, dá um glória a Deus, assim, por mais que o cara não acredite, sabe? Fala assim, caraca, irmão, Deus existe, né? Não tem como não pensar. Sim. Diferente. Absurdo. E qual foi o lugar, assim, que você foi e que você falou assim, caraca, mano, que você tomou uma vaca, irmão, um caldo que você pode ter se desesperado, até talvez imaginado assim, desce ou não saio. Teve algum momento na sua vida que você passou por uma situação desafiadora? Teve em Itacoatiara. Já tive um perrengue em Itacoatiara. O maior perrengue que eu tive foi em Itacoatiara, não foi fora. Já teve também em outros lugares. No Havaí, eu já me machuquei na pedra, enfim. Mas meu maior perrengue foi em Itacoatiara, tomando uma onda na cabeça ali perto do pampo. Meus 2 pés de pato soltaram, se embolaram. O strap enrolou na minha perna. O mar nem estava grande, cara. Eu fiquei completamente preso debaixo d'água. E eu falei, cara, foi tudo muito rápido, mas entre uma onda e outra demora ali uns 10, 12 segundos. Eu já estava nesse tempo ali embaixo, embolado. Eu falei, cara, sei que já deve estar quebrando uma outra onda. Já estava super cansado. Eu falei, preciso economizar energia para tomar essa outra onda. E, cara, de Deus mesmo, assim, veio uma bolha debaixo de mim que me levantou, e eu todo amarrado consegui levantar e respirar um pouquinho para tomar uma outra onda maior ainda, graças a Deus, porque me desembolou. Sacou? Então, entendi. A maior onda acabou cooperando. Que quase me matou ali, porque eu estava sem ar, mas foi ela também que me tirou daquela situação, pelo menos do strap. O pé ainda estava embolado, mas eu consegui agarrar a prancha, sair, e ninguém me olhando, irmão. Caraca, ninguém mano. me olhando. Fui até a areia, parei ali e falei, caraca, meu irmão, como que pode, de uma hora para outra, dar errado? Tipo, se eu não conseguisse levantar e se eu ficasse amarrado, sei lá, podia desmaiar, meu irmão, podia, sei lá, acontecer... Sim, acontecer algo pior, né? E você já teve um momento assim, cara, que precisa ajudar aquele cara ali, talvez um banhista, ou até mesmo um surfista ali na água. Eu vejo isso da areia acontecendo, inclusive, né, principalmente em Itacoatiara. Já vi algumas vezes surfistas ajudando banhistas ali que acabaram se complicando, né? E alguma vez assim que você falou assim, cara, foi desafiador tanto para você quanto para a pessoa que estava no mar? Já aconteceu várias vezes, cara. Ontem eu tirei uma pessoa, eu estava dando aula, dou aula em Itacoatiara, de bodyboard também. Ontem uma pessoa desgarrou, perto da minha escolinha. Eu entrei, os caras... Pô, tem pouco salva-vida pra praia, na real. Os caras ali tinham que ter mais gente, sabe? A estrutura melhorou muito, mas pro perigo que a praia tem pouca gente. Então acaba que os surfistas eles ajudam muito ali o salva-vida. Tem muito salvamento nosso mesmo ali, que às vezes os caras não tem tempo de chegar. Os caras estão no pampo, tem, sei lá, 4 na praia num dia desses, os caras estão lá e não tem tempo de chegar e a gente ajuda. Então,
rola muito, já teve, pô, na Pedra do Choque, ali do Pampo, de pescador cair lá atrás, de ter que buscar em dia grande, sair, sabe? Já teve umas sinistras ali de quase perder. Loucura. E esses caras são guerreiros, né? Os salva-vidas, cara. Porque acredito que fazer dois resgates desse num dia já deve dar uma cansada nos caras. De entrar e ainda tem que saber como tirar a pessoa ali. Às vezes ela tá resistente, às vezes ela tá desesperada, se agarrando. Então tem que ter muita preparação, não só física, mas mental também. Senão... Eu acho que você tá cavando a história do salva-vida, que eu salvei o salva-vida. Aí você... você tá cavando isso? Eu posso contar. Vai, pode contar. Se quiser, fica à vontade. Cara, aconteceu uma vez que eu tirei um salva-vida. O que acontece? Isso ficou conhecido agora que o Scooby falou ali no Big Brother. E tem bastante tempo atrás. Eu não falo muito porque rolou até... Os caras começaram a me olhar meio estranho, assim. Os caras, sei lá, foi meio desconfortável para eles. Mas antes de tudo, eu quero dizer que eu respeito muito esses caras. Esses caras são heróis. Os caras são muito casca-grossa. Ter ali a disponibilidade de tirar uma vida em qualquer tipo de mar em Itacoatiara e o cara se colocar ali para isso, ele já tem que ter um respeito de todo mundo. E esses caras têm muito meu respeito. Só que, cara, somos seres humanos e vai ter um momento ali, cara, que um ser humano, ele pode precisar de outro, mesmo ele sendo salva-vida ou não. Então eu sempre deixo né, levanto essa exaltando os caras, mas aconteceu, os caras precisaram. Eu tava surfando um dia, tava mar muito grande, eu surfei, eu tava sem strap, e aí eu saí, já tinha pego minhas ondas, a gente tava ali conversando na areia, e um cara que eu conhecia mais ou menos me pediu a prancha. Falou: Dudu, você presta a prancha para surfar? Falei: cara, tô sem strap. Ele: não tem problema, eu vou cair, enfim. E tava bem perigoso, tava grande. Eu falei: cara, esse cara vai arrumar ideia. E ele entrou. Nessa que ele entrou, na metade do caminho, meu irmão, ele tomou uma bomba e perdeu a prancha. E ali no meio da praia fez uma corrente muito grande, lá para trás, lá oceânica. E eu falei: caraca, meu irmão, o cara se arrasou. Só que o cara, ele era experiente. O cara é mais velho do que eu. E ele já tinha uma experiência. Assim, eu tinha um respeito do cara, eu sabia que ele ia conseguir sair. Só que, cara, os heróis ali, os salva-vidas, estavam na área e entraram para salvar. Cara, isso nunca aconteceu. Eu prestei atenção quantos entraram no momento. Eu contei. 1, 2, 3, se eu não me engano, 5. Entraram para salvar o cara. Nessa que eles entraram, o cara já tinha saído e já estava na areia, só que os caras foram levados pela corrente. E quando eles entraram, já tinham chamado já o Águia, o helicóptero. Ou seja, já entraram, irmão. Já vai esperar o Águia, deixa que o Águia vai tirar os salva-vidas. Beleza, a gente ficou ali esperando. Chegava muito rápido, em 10, 12 minutos chegava o helicóptero. Chegou o helicóptero e eu comecei a ver, eu já tinha sido levado lá para trás da pedra. A corrente levou os caras muito para longe, lá para trás da pedra do costão. E eu falei: cara, do nada também, comecei a contar. A Águia tirou 1, tirou 2, tirou 3, tirou 4. Eu falei: brother, tem mais gente aí. E aí os caras: não, será, não sei o que, acho que tirou, não sei o que. E o Águia, bum, foi embora. E eu fiquei com aquela parada na cabeça, meu irmão. Eu falei: não, tem mais gente, cara. Tem mais gente. Eu vi 5 entrando. E fiquei com aquilo na cabeça. Passaram-se ali uns 15 minutos do helicóptero já ter ido embora. Meu irmão, fiquei olhando lá pro oceano. Fiquei catando. E eu vi um pontinho muito longe. Muito lá atrás. Eu falei: brother, tá lá. A galera não tinha uma dificuldade de ver, que o cara tava muito longe. Peguei minha prancha, entrei e fui embora, irmão. Fui um tempão remando, já tava passando ali da linha do costão, e da pedra, não do pampo, da andorinha, lá atrás mesmo. E era difícil de ver, quando o mar tá grande, você não consegue ter um alcance muito longe, porque você vê 10 metros e o resto é tudo onda, sacou? E chegou no momento que eu tava já muito longe, eu falei: cara, não consigo ver, e gritei: ai! Aí eu escuto o cara gritando: ai! Eu falei: brother, não é viagem da minha cabeça, porque às vezes tem boia lá atrás, tem alguma coisa assim. Eu falei: meu irmão, continua, porque tem gente. E aí continuei. Meu irmão, eu tava muito longe. Tipo, eu olhei para Itacoatiara, eu vi de um ângulo que eu nunca tinha visto antes. Sacou? As pedras, as outras praias já aparecendo assim. Tava muito longe. E aí avistei o cara, e aí cheguei lá. O cara não tava morrendo, eu não salvei o salva-vida, eu ajudei o cara. A voltar. Cheguei lá pro cara, o cara: meu irmão, me esqueceram. Eu falei: eu tô ligado, irmão.
Imagina. E aí, cara, encontrei com um cara lá atrás, meu irmão, e falei, cara, qual foi? Como é que ele... Cara, me esqueceram de mim, meu irmão. Me deixaram aqui, eu falei, pô, pode crer, eu contei quantos tinham, quantos foram resgatados, quantos entraram, eu vi que faltava alguém. E eu te vi lá de fora e tal. Ele, caraca, meu irmão, que viagem. E você tá bem? Ele, não, tô bem, tô cansado. Falei, cara, toma minha prancha aí, vamos revezando a prancha. Se eu cansar, eu pego a prancha. Enfim. E aí, cara, a gente voltou, remando, bons minutos, né? Quando chegou ali na areia, peguei a prancha, ele conseguiu sair, pô, o cara salva a vida, caixa grossa, não salvei o cara, meu irmão, o cara chegou ali, pô, ele saiu na boa, assim, só que assim, já tinha uma multidão, a praia toda viu. E nego começou a contar a história, meu irmão, a galera começou a contar, pô, meu irmão, Dudu salvou a vida. Exatamente. Com sua versão. Dudu salvou um salva-vida. Dudu salvou um salva-vida. Eu não contei muito essa história na minha vida para não ter um problema com a galera. E também não foi eu não salvei um salva-vida. Eu ajudei o cara. Só que, pô, meu irmão, isso não soou muito bem lá pro corpo de bombeiro na época. Eu lembro que um cara de uma hierarquia maior lá, não sei qual que era a hierarquia dele, veio me procurar, falou, Dudu, queria saber lá do caso do salva-vida lá, você realmente ajudou? Você deu a prancha para ele? E aí eu falei, cara, por quê? Tipo assim, todo mundo viu o que rolou, sabe? Por quê? Não, porque, pô, se você fez isso, não pode, o cara vai ter que sair da corporação ou vai ter que ser salva-vida em outra praia. Eu falei, vou deixar bem claro, irmão, o cara não teve culpa em nada, sacou? Ele entrou para salvar uma vida, ele foi herói, e se alguém teve culpa... Pô, foi o helicóptero que não viu o cara, meu irmão, e deixou o cara lá atrás. E por sorte eu vi que tinha mais alguém ali. Pô, provavelmente o cara ia sair. Algum dia ou alguma hora o cara ia sair da água, em outra praia, não sei, meu irmão. Tava muito longe. Mas a culpa não foi dele. Ele, não, mas só quero que você diga se você deu a prancha para ele ou não. Aí eu falei, cara, não vou falar então. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Não quero que o cara seja penalizado por isso. Mas acabou, cara, que eu tenho grandes amigos ali no Corpo de Bombeiro e a galera me falou que, infelizmente, o cara foi para uma outra praia, não pôde mais trabalhar em Itacoatiara, o que eu acho muito errado, porque o cara foi muito corajoso, sacou? Sim. O cara foi muito casca grossa. E foi isso que aconteceu, cara. Quando a galera pergunta, pô, não salvei, eu ajudei o cara a sair. E acho que, assim, é um pouco até arrogante, nego, achar que um dia não pode precisar de alguém. Eu nasci ali em Itacoatiara, eu conheço muito bem as correntes, e dizer que isso vai diminuir alguém porque eu ajudei, sabe? E eu não quero ter esse problema com os caras, não quero ter esse problema com o salva-vida, até porque eu provavelmente vou precisar deles. Pô, eu que estou me colocando ali sempre nas piores situações, nos mares gigantes, no choque. Uma hora pode acontecer alguma coisa comigo, eu vou ser o primeiro a levantar a mão e chamar um helicóptero e pedir ajuda. Isso acontece normalmente humildade, no Hawaii. Lógico. A gente precisa uns dos outros, né? Então, enfim, essa foi a história, cara. Ela vai aumentando quando ela vai passando pela galera. O Scooby, pô, falou isso no Big Brother. Dudu é o cara que salva a vida. Enfim, mas obrigado até pela oportunidade de explicar aqui para, pô, também não de forma alguma desmerecer os caras. Os caras são muito sinistros. Em especial, pô, o Steel e o Aurélio ali da praia, os caras são muito casca-grossa. São heróis, todos são heróis. Mas esses dois são bravos. Aí, ó, de primeira mão pra vocês essa história, hein? Primeira mão. Aí eu me amarro em ficar vendo vídeo no YouTube. Tem um parceiro meu também, Teteu, pô, que gosta muito de ficar assistindo vídeo no YouTube de resgate. É louco. Fica lá, salva-vida e resgate em praia. E é a maior correria. Itacoatiara, pra quem conhece, sabe que é cabuloso. Dificilmente alguém que curte muito aquela praia, desde novo, não tenha tomado um caixote ali, não tem uma história pra contar. Hoje eu sou muito mais cauteloso ali pra entrar. Confesso que, assim, às vezes o mar engana muito, né? Eu, como por exemplo, não conheço nada de mar, aparentemente peguei um dia Itacoatiara bem tranquila, tinha um parceiro lá que tava com o stand-up dele, eu falei, cara, vou circular aqui o costão pra ver como que é. Chegar até ali, aproximadamente ali no Bananal, né? Pra ver como que é e tal, e eu peguei e fui. Cara, só que é louco que quanto mais distante eu ia, mais estranho o mar ficava. Porque, assim, aparentemente ele estava tranquilo, mas quanto mais fundo fica a onda se encontrando, eu tipo assim, viajei e fui. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que estava totalmente sem equilíbrio em cima da prancha. Sim. E eu fiquei tão nervoso, mesmo com
um strap, mano, que eu fiquei deitado na prancha. Eu falei, cara, não vou ficar aqui em pé, porque ficou balançando tanto que teve uma hora que eu me desequilibrei e até caí. E na minha mente, só eu pensava na profundidade. Mesmo eu com a prancha ali, eu só pensava... Eu fiquei desesperado, cara. Eu levantei, fiquei ali, fora o cansaço que foi chegar lá. Sim. O sol dando moca e eu parei assim, caraca, eu tô viajando, cara. Porque pra voltar vai ser pior. Porque eu vou estar de costa pro mar, né? Mas assim, no fim de tudo valeu a pena, porque eu tive uma vista incrível de Itaipuaçu. Sim. Entendeu? Deu pra ter um momento irado. Pô, tartaruga, mano, passando por ali. Eu falei, cara, que maneiro. Mas, na volta, eu voltei aqui, ó, com um pedal, né? Em cima da prancha e remando devagarzinho aqui, ó, até voltar. Mas o mar é louco mesmo, pra quem não conhece, ele é bem perigoso. Vários vídeos, tem um vídeo, cara, Itacoatiara Dia das Mães. Um vídeo muito conhecido no YouTube. Não sei se você tava nesse dia no mar, mas... cabuloso demais. Enfim, procura aí vários vídeos. Procura do Pedra caindo aí em várias ondas cabulosas lá de Itaquá. E não é qualquer um que entra nas ondas ali não, irmão. É muita corrente, cara. Itacoatiara não só... ela tem uma peculiaridade que ela é virada... uma das únicas praias no Brasil virada para o sul. Ela é uma praia pequena com 2 montanhas grandes, o que faz com que as ondas batam e faz aqueles triângulos ali, que potencializa muito uma ondulação. Uma onda vem, e quando ela tem uma influência dos dois lados assim, a força dela triplica, entendeu? Então é muita corrente, é muita força. E provavelmente o que aconteceu com você, tava sem onda no dia, tava flat? Tava. Você tava abrigado com uma corrente de leste pelo costão ali, te abrigou, ali tava lisinho. Quando você sai dessa proteção da montanha, você pega a corrente oceânica. Pode crer. Então aquilo ali começou você pegou uma corrente oceânica que te balançou muito, o vento lá, o leste lá de fora balança muito. E isso, meu irmão, você vê, é o que os caras sentiram lá quando Jesus falou, meu irmão. Vem, Pedro, continua. Ele olhou pro vento, olhou pra tudo, pra dificuldade e perdeu a fé dele toda ali. Começa a ver. Bateu uma suadeira, minha cabeça não parava de pingar assim, ó, só batendo no olho, uma sede. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui sozinho, mano? E na minha cabeça, sempre que eu penso essas paradas também, eu fico pensando na vergonha de ser que salva a vida. Duvido que ninguém pensa nisso. Cara, imagina eu ficar aqui ou então eu entrar num mar desse, sair, que salva a vida me arrastando. Acho que a galera ainda tem um pouco de trauma, eu acho que é tranquilo. Tipo, se o mar estiver bem grande, não tem problema. Agora, se realmente não tiver onda e tu sair... Imagina, Dudu. Mas é isso aí, irmão. Cara, como toda pessoa que vem aqui, eu peço para trazer um livro para indicar e tem pedido também, você que não sabe, a novidade nessa temporada do Minuto em Cristo, a gente agora tem a nossa playlist lá no Spotify. Então, o Dudu ele vai recomendar aqui uma música, um louvor, e eu vou colocar lá na nossa playlist para você ouvir, ser abençoado. Talvez você esteja cansado aí, pô, não sei mais o que eu coloco na minha playlist. Então vai lá, vai estar aqui na descrição o link da playlist para você escutar. Então, manda pra você a indicação. Vou buscar essa playlist aí que realmente acrescenta bastante. Cara, que eu escolhi foi da oficina G3, que chama Meus Próprios Meios. Já fiz até um clipe antigaço com essa música. Eu sempre gostei de rock, né? Falamos que de um som pesado. E, cara, eu acho que a bateria e a guitarra né? dessa música é muito sinistra. É muito punk. É muita qualidade de música. E sem contar com o principal, que é a letra, que faz todo sentido para mim. Que eu ando pela força do Senhor, vivo pelas suas promessas, a cada dia eu mato o leão e a unção de Deus está comigo. Então, essa mensagem com a pressão da guitarra e da bateria ali, para mim faz muito sentido. Eu acho esse som bem irado. Top, mano. E vai estar lá. Então, na nossa playlist, clica aí no link, seja abençoado. Tá? E agora, a indicação do livro que você trouxe, mostra aí pra galera e fala um pouco sobre ele. Cara, eu trouxe, acho que o segundo maior livro que eu já li, cara. Eita. Vou mostrar aqui na câmera. Pode falar sobre ele. Cara, esse livro, ele fez muito sentido quando eu entendi a minha missão com Deus, né? Primeiro, com Deus, ele abraça, ele cura a gente, ele santifica e depois ele fala, tem umas coisinhas que você precisa fazer para mim no meu reino. E isso aí o nome do livro é O Designo, do Mike Murdock. Cara, é um livro fácil de ler porque é com letra grande, sabe? Os capítulos são bem pequenos. Você já no índice ali, você já vê vários
capítulos muito maneiros ali, que você pode, de repente, até ler um capítulo isolado, sabe? Quer ver? Vou até... De forma aleatória, né? Exatamente, cara. É bem legal. Quer ver? Por exemplo, ele fala que... não vou perder aqui, ó. O que te entristece indica algo que você está designado a curar, sabe? Então, de repente, você tá triste com alguma coisa, mas aquilo ali vai fazer parte do teu desígnio para chegar e resolver aquele problema, sabe? E tem uma outra parte que ele fala também que é muito maneiro, que assim, existe algo na minha vida que Deus designou para minha vida que vai fazer sentido para a tua vida, sabe? Então tem algo do poder de Deus em mim que você, através de uma conversa, do podcast ou qualquer outra experiência, vai mudar a tua vida, porque é um poder de Deus que Ele colocou em mim e você vai ter isso também, assim como isso está em você, isso está em todo mundo tem algo de Deus que a gente compartilhando, a gente, né, vivendo junto, vivendo em união, vivendo em amor ao próximo, a gente alcança mais de Deus e tem a nossa vida mais completa através só do relacionamento de estarmos ali uns com os outros. Então, fomos designados a isso. Cara, é um livro bem gostoso, eu demorei pra caramba para ler. Já esqueci muita coisa boa, tem até que ler de novo, mas com certeza ele me inspirou muito, me influencia muito em pregação, sabe? Minhas mensagens são sempre essa de tentar ser grato e, cara, vamos fazer. Cara, Deus já realizou alguns sonhos, vários sonhos meus, na real, e eu descobri que o sonho dele é que a gente fale da palavra dele pro próximo. Então a gente pode realizar o sonho de Deus, tem noção disso, cara? Você pode realizar o sonho de Deus, então isso é forte demais. Então a minha mensagem, as minhas mensagens são muito em relação a isso, a gratidão e, cara, ter a oportunidade de agradar a Deus. É isso. Como crerão, você não tem quem pregue, né? Exatamente, tá na palavra. Então a gente tem que pregar mesmo. E incrível, super indicação, mais uma indicação sensacional. Isso aí. Tá aí. Que vocês trazem aí pra gente, que com certeza vai abençoar muitas vidas, muitas pessoas vão querer ler, vão comprar. E é isso, Dudu. Eu te agradeço de coração a sua presença. É uma honra, é um privilégio estar te recebendo aqui. Cara. Nem imaginava que um dia eu poderia sentar à mesa para conversar com você e falar sobre a palavra de Deus. Você não tem noção de quantas pessoas você influencia, sabe? Amém. De quantas pessoas você é referência. Para mim, por exemplo, como eu falei, né? Você é uma referência para mim antes de tudo como um cristão, como um homem de Deus. E eu reconheço Deus na sua vida. Para muitas pessoas você é uma referência no surf. Glória a Deus por isso. Dessa maneira você vai alcançando aí muitos jovens, muitas pessoas de todas as idades, de todos os lugares desse mundo. E que você continue esse cara aí. Amém, que nos inspira, né? Continue esse cara aí sedento, apaixonado por Deus. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para sua vida. Sei que você já viveu muita coisa, mas eu creio que tem muito mais, irmão. Só o começo. Tem muito mais. Na cabeça aqui é só o começo. Cara, obrigado. Como você viu ali, é uma coisa que realmente queima no meu coração. Falar de Deus, agradecer a Ele em qualquer oportunidade que eu tiver. O microfone para mim foi feito para agradecer a Deus e quando você me convidou, eu já busquei o primeiro horário, porque dentro de uma semana bem complicada, essa minha semana foi punk, mas a prioridade é isso, é estar falando de Deus. Isso dá muito sentido para minha vida, isso me acalma, isso é o meu desígnio, sabe? Eu preciso fazer isso para estar bem e vou fazer isso sempre que eu puder. Esse final de semana eu vou estar pregando numa igreja metodista lá em São Gonçalo. E também foi o mesmo convite, bem parecido, assim, cara, quero, é fácil. Para isso eu sou muito fácil. E obrigado, cara, por eu poder estar aqui com vocês, o ministério de vocês aí bombando, jovens, é o que eu sei que Deus colocou alguma coisa em mim que vai chamar a atenção dessa galera e que eu não estrague em nada, cara, nessa vontade de Deus. Amém. Ali, que não seja só o bodyboard ali, mas que seja algo verdadeiro saindo de alguma palavra que eu falei aqui para fazer diferença na vida de alguém. Amém. Isso aí para mim já tá ótimo. Amém, irmão. Obrigado, galera aí. Tamo junto, que Deus te abençoe nas competições que estão por vir aí no mar. Esse ano vai ser, estamos de volta, retorno do circuito mundial. Mês que vem já tô viajando e se Deus quiser, tamo aí, vai dar certo. Glória a Deus. Gente, muito obrigado pela sua participação. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Se durante
esse bate-papo você lembrou de algum amigo, de alguém, envie esse link para essa pessoa. Tenho certeza que a vida dela não vai ser a mesma após escutar tudo que o Dudu falou aqui. Amém. E se inscreva no canal. O Rômulo deu o toque ali, relembrando, não deixa de se inscrever. Valeu? E não se esqueça também, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Valeu. Amém. Valeu, galera.